IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. Nesta edição do podcast Radar das Fronteiras, nós vamos conversar com a professora doutora Suelen Maiara Pérez de Oliveira, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que foi uma das pessoas que atuou na articulação e desenvolvimento do Plano Municipal de Relações Internacionais de Foz do Iguaçu, e vai compartilhar conosco como tem sido essa experiência no protagonismo de uma institucionalização do diálogo transfronteiriço, inclusive para dividir essa experiência inédita no Brasil com outras cidades de fronteira. Suelen, nessa pesquisa, então, nessa empreitada em relação ao Plano Municipal de Relações Internacionais, vocês partiram de uma questão principal, né, que foi como definir a atuação internacional de uma região de fronteira atravessada por múltiplos trânsitos de pessoas, de legislações, mercadorias, etc. Então, vamos começar essa entrevista com uma pergunta, assim, bem básica. O que é institucionalizar a paradiplomacia e o diálogo transfronteiriço? Muito obrigada pelo convite, Heloísa e todo o IDESF, o pessoal que vai escutar, né, que está escutando a gente. Obrigada também por essa pergunta, né, porque quando a gente estuda paradiplomacia, que é a atuação das entidades subnacionais no sistema internacional, ela pode ser tanto uma atuação formal, institucionalizada, como também pode ser uma atuação informal, né? Então, não são todas as cidades e os estados que têm condições de institucionalizar a sua atuação internacional, né? Mas a gente espera que essa atuação seja institucionalizada para que as políticas e as estratégias de internacionalização, elas tenham não só uma vida de curto prazo, né? Mas que elas tenham longuíssimo prazo e que elas deem continuidade. Então, quando a gente fala da importância de institucionalizar essas relações internacionais, é porque a gente sabe que os projetos que vão ser construídos, as ações, elas vão ter começo, meio e fim, né? E isso vai ficar como bem público para a cidade, para as cidades e para os estados, né? E no nosso caso, que somos um território transfronteiriço, isso fica ainda um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente é uma grande fronteira, né? Uma grande comunidade transfronteiriça. E os nossos limites, eles não nos impedem, né, de estar junto, de ter negócios juntos, de fazer projetos em conjunto. Então, no caso de uma cidade transfronteiriça, a institucionalização da paradiplomacia, ela tende a fomentar e ampliar a escala desse diálogo transfronteiriço, porque você vai ter incluído, né, no planejamento da cidade, as ações internacionais. E aí, só para te dar um dado bem curioso, o plano, né, de Foz do Iguaçu, a gente tem um plano de desenvolvimento territorial, ele só tem uma linha sobre internacionalização. Né? Ele foi elaborado, se eu não me engano, em 2016, e é uma das políticas públicas, né, mais importantes da cidade. E ele só tem uma linha sobre a questão internacional. Então, por isso, a necessidade da gente estar construindo aqui em Foz do Iguaçu o Plano Municipal de Relações Internacionais para complementar esse conjunto de políticas públicas que o município tem, né, e que considera aí como elemento-chave para a gestão municipal. Perfeito. E como é que aconteceu essa articulação para a elaboração do plano, né? Quem é que faz parte dele? Isso. Nós temos uma comissão plurinstitucional, né? Então, quem faz parte do Plarife é o diretor de Relações Internacionais, representando a prefeitura, que é o Girard Abuali, o professor Gustavo Oliveira Vieira, que é meu colega, né? O Peterson, que é pesquisador do NAP Trinacional, e também a professora Laura, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da UDC. Então, nós reunimos aí forças, né, e expertises de diferentes áreas para atuar na construção desse plano, né? Mas a demanda principal partiu primeiro do diretor de Relações Internacionais, né, que nos procurou enquanto universidade, né,
para que a gente fizesse um convênio, né, um acordo aí de cooperação para construir esse plano. E uma das exigências dele é que esse plano fosse um plano participativo, né? Então, de acordo com a demanda que ele nos trouxe, nós desenhamos aí uma metodologia participativa que a gente chama pesquisação participante, né? Porque a gente entendia, assim, com ele, né, a gente concordava com ele também, que dada, né, as características transnacionais e principalmente o alto grau de participação da comunidade, né, em Foz do Iguaçu. Para quem não é de Foz do Iguaçu, né, e só para vocês terem uma ideia, né, e quem é também, acho que vai concordar comigo, nós temos muitos conselhos da sociedade civil organizada aqui, nós temos muitos observatórios, então a gente entendeu assim que ia ser muito, que a gente tinha uma oportunidade muito grande de ouvir todos esses atores e construir junto com eles essa estratégia de atuação internacional. Bacana. Pois é, e nessa linha, né? Como é que estão incluídos os cidadãos transfronteiriços na gestão, na governança e nas atividades de cooperação? Então, como a gente tem hoje um organograma, que é a Diretoria de Relações Internacionais, ligada ao gabinete do prefeito, esse diálogo, ele acontece por meio da diretoria, né? Então, a diretoria está sempre ouvindo esses atores locais e internacionais do território, que têm expertise nas áreas da matéria de cooperação. Isso também é interessante a gente entender, né? Quando a gente se fala nas agendas de cooperação internacional, e principalmente da cooperação transfronteiriça, ela sempre vai acontecer por temas. Então, por exemplo, meio ambiente, por causa, né, das cataratas ou do parque, ou da Agenda 2030, né? Ou então em matéria de economia, né? Aí a gente tem os atores locais internacionais. Aí, uma das coisas que a gente vem fazendo dentro do Plano Municipal de Relações Internacionais foi entrevistar esses atores locais, dessas diferentes áreas, né? Então, a gente entrevistou os atores econômicos, a gente entrevistou os atores da educação, das ONGs, da sociedade civil organizada, da gestão da prefeitura também, né? Das universidades locais, e principalmente os nossos vizinhos, a gente também entrevistou atores locais das nossas cidades irmãs, né? E a gente pediu para eles também como que eles gostariam, né, de fazer esse diálogo e de participar. Então, agora nós estamos na fase de incluir todas essas 78 sugestões, né? Mas esse diálogo, e foi importante ouvir todas as pessoas para que elas conhecessem a diretoria. Isso também foi legal, né? A maioria das pessoas que foram às entrevistas, elas não sabiam que Foz do Iguaçu tinha uma divisão de assuntos internacionais, então foi um momento assim de aproximação, né, desses cidadãos transfronteiriços com a diretoria, com o próprio diretor, para eles conhecerem a estrutura e se apoiarem também, né, saber que eles têm ali um lugar, como o Girard gosta de dizer, né, a chancelaria de Foz do Iguaçu. Então, todas as pessoas podem acessar, né, esse lugar. Mas o resultado final dessas entrevistas foi também a construção de um grupo, né? Então, hoje a gente sabe quem são os atores locais internacionais que mais têm, assim, que mais contribuem, né? Tem para compartilhar nesses vários temas de agenda de cooperação da região transfronteiriça. Ok. E, assim, de forma bem prática, Suelen, que soluções ou estratégias a gente consegue alcançar a partir de um plano, né? Porque a gente sabe que é importante por conta de várias questões, assim, até de formalização, a questão da institucionalização que nós comentamos, mas, assim, na prática, né? O que o plano traz, em termos até de segurança aí para a população, para as cidades? Entendi. O que eu vou falar aqui agora fica a cargo de spoiler, viu, gente? Porque nós estamos finalizando o diagnóstico dessas 117 horas de entrevistas, né? Então, mas o que eu já posso adiantar, né, que a gente já tem, assim, consolidado a partir das nossas reuniões, né, e das análises que nós fizemos, é que as soluções principais, assim, o que as pessoas mais demandam? Foi uma coisa muito comum, assim, entre o grupo, a necessidade de que Foz do Iguaçu trabalhe mais a característica da interculturalidade.
as pessoas se identificam muito com essa cidade intercultural, essa Foz do Iguaçu intercultural, que possui muitas nações. Várias pessoas pediram, né, assim, apresentaram soluções de que a gente tinha que ter um museu, um espaço de convivência dessas culturas. E foi muito legal também que acontecia uma Feira das Nações aqui em Foz do Iguaçu, e ela nunca mais se repetiu. E foi incrível, porque várias pessoas, foram muitas pessoas que falaram: a Feira das Nações tem que voltar, ela era muito linda, né? Então, a gente foi descobrindo também, né, essas boas práticas que a cidade já tinha e que, por algum motivo, ela foi abandonando, né? Então, essa é uma das soluções que as pessoas apresentaram, assim. Mas também apareceu muita necessidade de, como essa questão da língua, da cultura, ela é muito forte para o grupo, também apareceu a necessidade, que é também uma solução, de que a gente trabalhe mais o ensino de línguas, né, do inglês, né, que a cidade tenha placas para ajudar os turistas, né, para atender toda essa diversidade aí cultural da cidade. Então, essas são algumas das soluções, né, que as pessoas foram dando para as demandas internacionais que a gente tem. Agora, pensando em termos de estratégia, de posicionamento do município dentro do sistema internacional, esse plano ele aponta as prioridades. Então, para o gestor e para quem trabalha, até mesmo para o IDESF, né, para a UNILA, enfim, para as instituições que têm atuação internacional, esse plano ele é importante porque ele aponta as prioridades, né? E uma das prioridades que as pessoas mais apontaram são ações de cooperação no sentido do transporte e da locomoção transfronteiriça, né? Então, essa questão do passe transfronteiriço, de facilitar o trânsito vicinal aqui na fronteira foi, assim, o top 10 né, das soluções que as pessoas demandaram, ou seja, o nosso grupo quer muito que a gente consiga, né, aí, achar uma solução para facilitar o nosso trânsito. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês porque, a partir disso, o Girard, né, por exemplo, ele nem está esperando o plano ficar pronto. Como ele participou também de todas as entrevistas, então ele já está dando sequência, né, nessas ações, ou seja, ele já está trabalhando nesses planos prioritários que as pessoas apontaram, né? E, enfim, então, estrategicamente, ela reposiciona a Foz do Iguaçu, né, demandando para que a gestão municipal atue, coloque foco, né, e energia nas prioridades que a nossa comunidade transfronteiriça encara como a necessidade real, né? É só aqui um exemplo. A outra também é a questão da saúde, né? A questão da saúde também apareceu muito, e depois o turismo, que a gente já sabe, né? O turismo, a questão dos direitos humanos, né? A questão do meio ambiente também apareceu bastante. Então, hoje a gente tem, assim, né, uma lista de temas prioritários que as pessoas querem ver a atuação internacional da cidade, né? Ou seja, priorizando essas políticas, que a gente chama de interesse local internacional. É um conceito do nosso colega mexicano, que também trabalha com paradiplomacia, o professor Daniel Villarruel, da Universidade de Guadalajara, no México, né? E o interesse local internacional é exatamente esse conjunto de demandas, né? Ou seja, de interesses que são próprios do território. Então, o que nós vamos ter na nossa política, quando ela for aprovada, né, vai ser aí uma listinha de prioridades desses interesses locais internacionais. Bacana. Eu estou muito curiosa para ver o plano. E agora uma pergunta até em termos assim de metodologia, né, para compartilhar com outras cidades fronteiriças. Uma das fases da política é o levantamento dos indicadores de monitoramento, né, da efetivação dessa política. Nós já temos quais são esses indicadores, ou assim, em termos metodológicos, você pode dar uma pincelada de como é que foi? Sempre que a gente constrói uma política pública participativa como essa, né, que tem uma metodologia que favorece, que escuta a inteligência coletiva do território, a gente sugere que o monitoramento também seja participativo. Isso pode acontecer através de um conselho, né? Na política municipal de educação ambiental, a gente tem lá o coletivo educador, né, que tem todas as instituições da cidade que atua nesse monitoramento também da política.
Então, essa é uma das sugestões que a gente vai fazer, né? Assim, para que a política seja acompanhada não só pelos indicadores da pesquisa que foram sugeridos, mas também que seja feito um monitoramento cidadão, né? E aí a gente ainda vai ter 2 oficinas até o final do ano, esperamos conseguir realizar, para construir essa metodologia, né? Então, para perguntar para esse grupo focal que participou com a gente da construção desse plano, como que eles gostariam, né, de continuar monitorando a implementação do Plano Municipal de Relações Internacionais. E alguns indicadores de monitoramento, eles vão partir das metas, né, que vão ser construídas. Então, aí a gente precisa ainda terminar o diagnóstico para que essas metas fiquem claras, né? Mas, a princípio, tem a ver mesmo com esse reposicionamento de Foz do Iguaçu, né? Ou seja, com uma política que dê prioridade à atuação internacional. E também que traga, eu não mencionei na outra pergunta, mas o fato da gente ter um plano municipal de relações internacionais aprovado e construído coletivamente, ele aumenta o capital simbólico da cidade no sistema internacional. Então, nós podemos passar a ser uma cidade com maior atratividade territorial, né? Isso significa tantos projetos, né, implementados por organizações internacionais, como também recursos, né, que é o que mais nos interessa. A gente sabe que tem no sistema internacional, principalmente na União Europeia, nas associações de municípios fronteiriços das zonas do euro, eles têm muitos recursos, né, para fazer cooperação internacional sul-sul. Então, o fato da gente ter um plano municipal pode nos colocar aí no futuro num grau, né, de cidade que vai receber, de fato, mais recursos, né? Então, e esse é um dos indicadores que a gente quer construir, né, também. A gente quer deixar o município, né, a partir da Política Municipal de Relações Internacionais, que ela também tem aí um conjunto de indicadores que possibilite que o município possa receber com profissionalismo, né, de maneira técnica, e receber projetos, recursos internacionais, e que ele também possa gerir, né, esses recursos em prol da aprovação de políticas públicas para o território. Esse já é um impacto assim, bem visível, né, em termos de se ter um plano institucionalizado. E a última questão, Suelen, como é que o acordo de localidades fronteiriças pode fortalecer a paradiplomacia, né? E aí, mais uma vez, o que a gente deve ver na prática aí? Sim, é uma tese do meu colega, o professor Gustavo Vieira, né, que é do direito. Ele vem trabalhando com essa hipótese de que o acordo de localidades fronteiriças vinculadas, ele legaliza o direito do cidadão transfronteiriço, né? Então, se a gente pensar que o acordo, ele permite, né, que as cidades irmãs cooperem, e ele também facilita, né, porque ele traz um dos grandes empecilhos que a gente tinha, né, para conversar com qualquer cidadão fronteiriço, não é uma questão só da nossa fronteira, na Europa também. Eu estava lendo um artigo essa semana sobre as zonas do euro, né, sempre esbarra na legislação, né? A gente quer fazer um projeto, aí ele não consegue ser implementado porque não teve aquela legislação. Então, o acordo de localidades fronteiriças vinculadas, ele abre essa possibilidade, né, ao eleger matérias de cooperação e a facilitação de acordos setoriais nas cidades irmãs. Então, ele legaliza a nossa atuação. E se ele legaliza essa atuação, ele também permite ele permite, facilita, favorece a institucionalização da paradiplomacia, né? Isso já está acontecendo no nosso território, porque nós somos um país federal, que tem uma Constituição Federal. Então, apesar da paradiplomacia não estar inscrita como direito, né, das cidades dos estados na nossa Constituição, o fato de nós sermos entidade, né, federal, ela permite. Então, não está escrito, mas não é proibido, né? A paradiplomacia, ela pode acontecer, ela acontece, ela é legalizada, porque tem gente também que acha que não está na Constituição, ela não é legal. Para você ter uma ideia, todos os acordos, tudo que a Diretoria de Relações Internacionais faz, ela passa por escrutínio do procurador do município. Então, tem todo um acompanhamento de muita legalidade, né, por detrás dessas atuações internacionais.
E é uma atuação internacional que está muito alinhada com a nossa política externa, com o Itamaraty, né? Então, o Itamaraty ele ajuda muitas vezes, né? A gente sempre faz esse diálogo multinível, né? Também. Mas no nosso vizinho, né, a Argentina também é uma constituição, também é um país federal, mas o Paraguai não, né? Então a gente tinha aquele medo, né? Será que os paraguaios podem estar juntos? Será que a gente pode legalizar algumas questões de paradiplomacia no Paraguai? E o acordo de localidades fronteiriças vinculadas, ele foi aprovado primeiro no Senado do Paraguai, pelo menos com o Paraguai, né? Porque ele é bilateral. A gente ainda está esperando a aprovação do multilateral do Mercosul, né? Mas o acordo com o Paraguai foi aprovado antes do que o nosso, né? Do lado brasileiro. E isso favoreceu muito a atuação internacional das cidades paraguaias, né? Tanto que hoje a gente já tem a Cidade do Leste, criou uma oficina de relações internacionais, a diretora é a Lili Matilda, né? Uma pessoa muito capacitada, eles estão fazendo um trabalho. Ela está fazendo um trabalho incrível, né, de atuação internacional lá em Cidade do Leste. Então, o acordo de localidades ele não só fortalece a legalização da paradiplomacia, como ele também sugere aí um plano de trabalho para que as cidades irmãs possam executar em conjunto, né? E nós já realizamos, né? Já foram realizados 2 encontros setoriais, um na área de meio ambiente e um na área de juventudes, com todos os diretores de meio ambiente e com todos os diretores de juventudes das cidades irmãs, né? Esses aconteceram primeiro em Foz do Iguaçu, com a organização da Diretoria de Relações Internacionais de Foz, e agora eles vão rodar, né? Cada mês vai acontecer em uma cidade do Leste, depois Hernandárias, depois Porto Iguaçu. Então, a gente só consegue fazer isso tudo porque nós temos o acordo de localidades fronteiriças vinculadas, né? Que permite que a gente aumente a escala da nossa atuação transfronteiriça. Que bacana, Suelen. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns aí à cidade de Foz do Iguaçu, a vocês que estão diretamente envolvidos com a elaboração do plano. É perfeita a gente vê a sintonia aí, né? E a vontade do poder público, da universidade, das universidades, da população, né? A constituição de um plano participativo, a gente sabe que não é simples em termos de metodologia. Então, parabéns aí à cidade pelo protagonismo e que os ouvintes aí, que sejam de outras cidades de fronteira, também possam extrair muitas informações para a constituição de seus próprios planos também. Muito obrigada, Suelen. Muito obrigada, eu queria agradecer todo mundo que participou, né, para que eles continuem participando, né, porque o plano vai ser aprovado, que a participação termina, né, e também fazer um agradecimento especial, não só aos meus colegas da comissão, mas também ao diretor, né, ao Girard Abuali, e a toda a equipe da Diretoria de Relações Internacionais, porque também, sem o suporte deles, a gente não conseguiria fazer o trabalho, né, na UNILA a gente tem conhecimento técnico, mas a gente precisa dessa parceria, né? Então, para a gente também é um motivo de muita alegria e satisfação poder participar desse projeto, porque a gente sabe que uma política pública, ela é sempre um patrimônio, né? Ela é sempre um legado para toda a comunidade de cidadãos transfronteiriços. Obrigada pelo convite. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!